pode aplaudir ao Senhor essa noite, dando o seu melhor brado de fé, dando o seu melhor brado de salvação, dando o seu melhor brado de vitória, dando o seu melhor brado de fé e de alegria. Lagoinha Canoas, Ele está entre nós, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia! Oh! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Se você pode tomar o seu lugar, se você consegue. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, a compartilhar uma palavra que o Senhor está queimando em meu coração, para compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero, para não atrapalhar o que o Senhor queira fazer daqui para frente, eu quero deixar aqui registrado mais uma vez a minha gratidão aos meus queridos pastores dessa casa, na pessoa do pastor Sinésio, do pastor Ivan, da pastora Sula. Muito obrigado por todo o acolhimento de sempre, todo o recebimento, né, toda a confiança. É sempre tão bom estar aqui, é sempre tão maravilhoso estar aqui. Onde estão os carismáticos aqui essa noite? Cadê o carisma aqui essa noite? Amém! Nossos queridos alunos do Seminário Teológico Carisma, pela bondade de Deus, o Senhor tem nos dado a graça, né, de já há alguns aninhos fazer parte, né, do nosso time de professores do Seminário Teológico Carisma, hoje compondo o nosso time de professores globais, né, atendendo o nosso carisma, né, no Brasil, aonde o Senhor tem nos enviado. E algumas pessoas pensam assim: não vou fazer carisma, porque carisma é para pastor, carisma é para profeta, carisma é para evangelista, carisma é para apóstolo, é para mestre. Eu não sou nada disso, então não vou fazer carisma. Algumas pessoas pensam assim: carisma é para pastor? É. Carisma é para evangelista, mestre, profeta, apóstolo? É. Ela, inclusive, o carisma hoje é a nossa escola dentro da visão da nossa Lagoinha Global. O carisma é a nossa escola que forma os nossos líderes. Mas carisma não é só para pastor. Carisma não é só para pessoas que são, digamos que, vocacionadas a servir aqui na plataforma. Carisma é para todo filho, é para toda filha de Deus. E eu quero te dizer em 2 minutinhos por que carisma é para todo filho e é para toda filha de Deus. Quem aqui tem uma chave, por gentileza? Alguma chave que possa trazer aqui para mim rapidamente? Uma chave de qualquer coisa. Tem um aqui, obrigado. Deixa eu fazer. Vem cá, minha irmã, por gentileza. Vem cá, meu irmão, você aqui. Essa chave aqui, ela consegue ligar o seu carro? Não consegue, não é? Chave, ela foi feita para quê? Qual o propósito de uma chave? Para ligar o carro. Essa aqui o propósito dela é ligar o carro, né? A chave tem propósito. E se essa chave foi feita para ligar um carro, por que ela não consegue ligar o seu carro? Porque cada carro tem a sua chave. Cada carro tem a sua chave. E o que vai diferenciar uma chave da outra? O modelo da chave. O modelo da chave. O modelo de cada chave tem alguma coisa que diferencia ela da outra. O que vai diferenciar o modelo da chave de uma para outra? O segredo. Existe um segredo diferente entre uma chave e outra. Amém? Essa chave aqui consegue ligar o seu carro? Se você não tem um carro ainda, imagine você motorizado. Amém? Ela vai conseguir ligar a chave do seu carro? Não. Certo? O que isso tem a ver com o Seminário Teológico Carisma? A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, de uma maneira tão maravilhosa, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o reino de Deus é formado por mistérios. Foi o que Jesus disse na sua palavra. E ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 19, vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no... Olha o que Jesus disse, portanto:
que ele daria aos seus discípulos o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E como que a gente consegue ter acesso aos conhecimentos, às revelações dos mistérios do reino de Deus? A gente consegue ter isso através das chaves do reino de Deus, que o Senhor disse: eu vos darei as chaves do reino dos céus. Eu tenho certeza que você deve ter algum tipo de chave, mas a sua chave não serve para abrir a porta da casa do seu vizinho. E por que não consegue abrir? Porque cada chave ela vai ter um segredo, ela vai ter um molde, ela vai ter um formato próprio. Aonde estão as chaves que Jesus disse que daria aos seus discípulos? Eu vos darei as chaves do reino dos céus. Essas chaves estão na Bíblia, na palavra. Mas não adianta apenas você ter a posse das chaves, porque não adianta eu ter a posse da chave da sua casa se a sua casa não é a minha casa, e se a chave da sua casa não vai dar acesso à minha casa. Não adianta você ter a chave da minha casa se essa chave não vai dar acesso à sua casa, porque cada chave é feita para uma porta específica. Então nós fomos convidados por Deus não para viver uma vida simplesmente de ter a Bíblia aberta nas nossas casas, no Salmo 23 ou no Salmo 91, não. O Senhor, Ele deseja revelar os mistérios das chaves que estão na sua palavra aos seus filhos. Foi isso que Ele disse: eu vos darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você entendeu? Para você não ficar sem saber usar essas chaves, você precisa fazer carisma. Porque no carisma a gente vai viver um intensivo da palavra de Deus. Você vai mergulhar na palavra, você vai aprender sobre disciplinas espirituais, você vai aprender da Bíblia, vai ter textos até que você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, que Bíblia é essa que está sendo lida aí, que eu nunca vi isso na palavra? Acontece ou não acontece, carismático, isso quando a gente está estudando? A gente olha e diz: onde é que isso estava na Bíblia que eu nunca vi? Então você já foi liberado sobre a sua vida a posse das chaves do reino dos céus. Mas não basta você ter a posse, você precisa ter o conhecimento dessas chaves para acessar as portas dos mistérios do reino de Deus para a sua vida, amém? Então, se você, meu irmão, ainda não fez carisma, não perca tempo, faça a sua inscrição. Pastora Sula vai estar no final do culto, vai ter alguma equipe para fazer inscrição no domingo. Já está no Instagram aqui do Lagoinha Canoas, né, do Carisma Canoas. Procura lá e não perde, meu irmão. Sabe por quê? Porque é bênção de Deus para a sua vida, amém? Posso compartilhar da palavra que o Senhor colocou em meu coração? Você pode ficar em pé, por gentileza? Eu queria que você mirasse aí para umas 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado. Observe aí umas 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado, por gentileza. E você vai liberar algo sobre a vida dessa pessoa, que é importante, porque essa liberação não é apenas uma repetição que você vai estar fazendo, porque o pregador da noite está pedindo que você diga. É um ato de fé que você vai fazer agora e que vai determinar, que vai liberar o destino do rumo profético dessa noite, amém? Olha aí para alguém que está do seu lado e diga assim: existe uma oração. Diga com força e com autoridade: existe uma oração. Eu sei que Lagoinha Canoas é uma igreja avivada, então vou pedir que você aumente a sua intensidade e diga com autoridade espiritual: existe uma oração que chama a atenção de Deus. Olhe para outra pessoa e libere isso para outra pessoa dizendo: existe uma oração que chama a atenção de Deus. Mire para outra pessoa, por gentileza. Você percebe que o ambiente já mudou. Então, por gentileza, com a autoridade que Deus te deu, diga: existe uma oração que chama a atenção de Deus. Quem aqui quer aprender acerca da oração que chama a atenção de Deus? Quem aqui quer mover no sobrenatural daquilo que Deus tem para a sua vida? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. A oração que chama a atenção de Deus.
A oração que chama a atenção de Deus, a oração que faz com que o mundo espiritual de alguma maneira pare para observar o eco, o som, o gemido, aquilo que é liberado da terra e que lá dos céus o Senhor disse: epa, peraí, estou ouvindo, deixa eu atender. Amém? Se você já liberou essa palavra para a pessoa que está do seu lado, você pode se sentar. Nós vamos ler o texto mesmo sentados. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler dos versículos 46 ao 52. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, esta é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações muito mais do que uma informação, mas que a revelação, a palavra rema, a palavra da fé, a palavra de poder que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, através desse texto da palavra, seja derramada, revelada e aplicada em nós, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Jesus, ele está passando por uma cidade conhecida e chamada por Jericó. E o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui sobre o texto que nós lemos essa noite, meus irmãos, é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. E Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Ele te atraiu até aqui com um propósito, para um propósito. Ele te atraiu até aqui essa noite de propósito e para um propósito. Jesus nunca mais iria passar por Jericó. Essa é a última vez que Jesus passa por Jericó no seu ministério terreno. No seu ministério terreno, nunca mais Jesus ia passar por Jericó. Nunca mais. Aquele homem, ele precisava tomar uma decisão na sua vida. Aquele homem precisava tomar um ato de fé na sua vida. Se aquele homem não tivesse expressado a fé dele e clamado naquele dia, a oportunidade dele poderia ter passado. Jesus está passando e ele ouve falar que Jesus está passando pelo caminho. E ao ouvir que Jesus estava passando pelo caminho, ele toma uma posição. Você ouviu dizer que essa noite tinha um culto na Lagoinha Canoas chamado Culto Fé. Mas eu tenho certeza que o que te atraiu aqui foi porque você ouviu dizer
que o povo que se chama pelo nome do Senhor, da qual você mesmo faz parte, iria se reunir. E você tem fé que quando o povo de Deus se reúne, algo sobrenatural acontece. Quando o povo do Senhor se reúne em nome dele, algo além do natural, algo além daquilo que é comum acontece. O cego de Jericó ouviu falar que Jesus estava passando à beira daquele caminho, e ao ouvir falar que Jesus estava passando à beira daquele caminho, ele não perdeu a oportunidade de expressar ao Senhor o clamor da petição dele. Ele não perde a oportunidade de dizer, de expressar, de manifestar a sua fé. Porém, à medida que ele manifesta a sua fé, à medida que ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, algo acontece. E o que acontece? A multidão da qual ele estava ali vendo seguir Jesus, a multidão estava seguindo Jesus, e alguns do meio daquela multidão começam a o repreender, vendo que ele estava, ouvindo que ele estava gritando. O texto da palavra vai nos dizer isso. À beira do caminho, pedindo esmolas ele estava. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele não sussurrou. Ele não disse assim: Jesus, Jesus. Não. Ele não olhou e disse assim: por favor, por favor. Ele era cego, né? Por favor, eu não consigo ver por onde ele está passando, eu não consigo enxergar por onde ele está passando, mas por favor, chame ele para mim, por favor. Não. Aquele homem, apesar de uma deficiência, aquele homem, apesar de uma limitação, aquele homem, apesar de uma realidade que colocava ele no lugar limitante, ele precisava vencer uma multidão para conseguir chegar próximo de Jesus. Mas ele não iria conseguir vencer aquela multidão para chegar próximo de Jesus. Por quê? Porque ele não estava vendo aonde Jesus estava. Ele tinha uma deficiência na sua visão, ele não enxergava, então ele não tinha como vencer a multidão. Então, como ele não tinha como vencer a multidão, o que é que esse homem faz? Ele grita. E a minha pergunta para você essa noite, Lagoinha Canoas, é essa: qual tem sido a sua reação diante daquilo que é um agente limitante, uma limitação na sua vida? Qual tem sido a sua reação diante de uma vulnerabilidade? Qual tem sido a sua reação diante de uma realidade, de um cenário em que talvez você olhe e diz assim: ah, mas não tem como eu fazer isso aqui. Tem até uma oportunidade passando na minha frente. Eu sei, tem um culto que o povo de Deus vai se reunir. Tem até algo que vai acontecer. Tem um culto chamado culto fé. Ah, mas eu não sei se será dessa vez que o Senhor vai conseguir me ouvir ou não. Eu não sei se será dessa vez que o milagre pode acontecer ou não. Talvez você já tentou outras alternativas, mas não conseguiu. Talvez você vive uma situação não igual, mas talvez você tenha algo que limita você, assim como aquele cego tinha algo que limitava ele na vida dele. Mas aquele cego, ele toma uma postura de fé, e a postura de fé dele é começar a gritar. Se ele não tinha visão por onde Jesus estava passando, se ele não sabia exatamente por onde Jesus estava passando, ele apenas ouviu dizer que Jesus estava passando, mesmo não vendo para onde Jesus exatamente estava passando, ele começa a fazer o que ele consegue fazer. Ele começa a fazer o que dava para ele fazer. E o que dava para ele fazer naquele momento, meus irmãos, era gritar. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse homem faz o que ele poderia fazer. E quando esse homem faz o que ele começa a fazer, a multidão: fique quieto,
Fique calado. Para que tudo isso? Se a gente fosse trazer essa realidade para os nossos dias, é muito comum que às vezes isso acontece. Alguém está clamando, alguém está gemendo, alguém está expressando para Deus a sua fé, alguém está chorando, alguém está clamando, e alguém talvez pode estar do lado dizendo: que coisa mais esquisita. Para que essa gritaria ao final? Deus não é surdo. Tem gente que diz isso. Para que essa gritaria? Para que esse grito todo? Deus não é surdo. Para que gritar dessa forma? E a multidão e as pessoas que estavam ali próximo daquele homem, a Bíblia diz que começaram a o repreender. No verso 48 do texto que nós lemos, nós vamos ver essa realidade. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Não se deixe levar por intimidações. O que tem tentado intimidar a sua fé? O que tem tentado intimidar a sua oração, o seu clamor? Qual é a realidade que talvez tem tentado calar a sua voz? Calar o seu clamor? Quieto. Não precisa você fazer, não precisa você gritar, não precisa você fazer isso. Qual é a realidade espiritual que pode estar influenciando algo natural, que isso está sendo uma espécie de uma mordaça na sua boca, e que está impedindo de você expressar a sua fé, e você fazer o clamor, a oração, a súplica, o gemido que você sabe que precisa fazer? Tenha discernimento. Tenha discernimento acerca dos conselhos e até das repreensões que você pode levar, que podem te dar. Procure discernir no espírito. Não está todo mundo me dizendo que é isso que eu tenho que fazer. Não está todo mundo dizendo que... O que está todo mundo postando? Deixa eu ver aqui. O que está todo mundo dizendo? O que é economia? O que os economistas estão dizendo? O que os geólogos? O que os cientistas políticos? O que eles estão dizendo? Deixa eu ver se o cenário é favorável para eu abrir ou não esse negócio. Deixa eu ver se o cenário é favorável para eu fazer ou não esse investimento. Deixa eu ver se... Não, o que a multidão está dizendo? Não, Lagoinha Canoas, olhe para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, e diga assim: não olhe para as coisas da terra. A palavra que Deus te deu não depende das coisas da terra. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado, sacuda ele esta noite e diga: não olhe para as coisas da terra, não olhe para o que a multidão está dizendo. A palavra de Deus vai além da voz da multidão sobre a tua vida. A tua família pode dizer algo ao teu futuro. As pessoas que são seus amigos podem dizer algo a respeito do seu futuro. Cala a tua boca, não faça essa petição. Você está maluco? Você está maluca? Deixe de importunar a Deus, deixe de perturbá-lo. Não, eu creio que eu estou diante de uma geração que não se deixa levar pela voz da multidão, mas que segue a voz do Espírito Santo, que diz: clama a mim, responder-te-ei. E eu vou anunciar a você, eu vou revelar a você coisas grandes e ocultas que os homens não sabem. Aquela multidão não queria que aquele homem importunasse Jesus, porque para quem não está agindo em fé, escute isso, Canoas, para quem não está agindo em fé, quando alguém se levanta para agir em fé, é loucura e importunação. Para quem não tem a visão espiritual da palavra, e para quem não tem a fé, quando alguém se levanta em fé para viver e caminhar pela fé, você está doido. A amiga, ela pirou, né? Assim, tudo bem que a gente tem que ter fé, mas tipo assim, nada a ver.
brother, melhor a gente falar com ele na próxima partida de futebol. Melhor a gente chamar ele para tomar um chimarrão. E a gente dizer a ele que ele precisa deixar essa loucura, essa gritaria, essa petição que ele está fazendo, está importunando o mestre. Você não vai seguir esses conselhos, amém? Qual tem sido a voz que tem sido uma intimidação na sua vida? Qual tem sido as circunstâncias que tem sido uma intimidação na sua vida? Qual tem sido as realidades que podem estar na sua frente e a multidão, ou quem sabe de dentro de você mesmo, você olhar e dizer assim: eu acho que eu não tenho capacidade disso não vou dar conta, como diz o mineiro, não tenho como dar conta disso. Sabe o que o verso 48 vai nos ensinar, meus irmãos? Que quando a multidão disse para aquele homem, no verso de número 48, calado, fique quieto, não perturbe ele, não incomode, não importune. A reação desse homem foi ficar com vergonha, censurado, acovardado, intimidado. Gritou mais, não foi, meu irmão? Tentaram censurar a voz de alguém que tinha fé. E quando alguém tem fé, não importa de onde vem a intimidação. Quando alguém tem fé, não importa de onde vem a censura. Quando alguém tem fé, não importa de onde vem o eco tentando abafar o clamor e a fé. Aquele que tem fé diante da intimidação não fica intimidado, ele se posiciona em fé. E a Bíblia diz que este homem passou a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A fé daquele homem não foi censurada, a fé daquele homem não foi calada, a fé daquele homem não foi intimidada, porque ele acreditava no poder daquele que ele ouviu falar, que estava passando por Jericó. Eu não sei por que você veio aqui esta noite, mas deixa eu dizer, Jesus, ele está passando no nosso meio. Jesus, ele está presente aqui nesta noite. E aonde Jesus está, o ambiente do milagre é ativado. Aonde Jesus está, o ambiente do milagre é destravado. Ele passa a gritar ainda mais alto. Vou te dar mais 3 conselhos. Clame, mesmo que você seja uma voz solitária. Persevere, mesmo que você esteja clamando sozinho. Não tem ninguém para clamar com você? Não tem ninguém para crer com você? Não tem ninguém para orar com você, para crer com você? Na fé que você está exercendo e tentando viver com Deus, não tem ninguém. Permaneça clamando, mesmo que seja sozinho. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que a oração de uma multidão pode muito em seus efeitos. A palavra vai dizer que a oração de um, eu sei que essa igreja é bíblica, a oração de um, reaja comigo por favor, a oração de um pode muito em seus. Aonde estão justificados por Deus aqui esta noite? Aonde estão aqueles que foram amados, justificados, alcançados por Deus aqui esta noite? Você e o seu clamor são os maiores responsáveis acerca da sua necessidade. Você e o seu clamor são os maiores responsáveis diante da sua necessidade. Aquele homem tinha uma necessidade, e ele expressou a fé dele mediante aquela necessidade. No verso 48 ainda, a gente vai ver algo que é muito maravilhoso. Jesus, ele dá atenção à oração que é feita com um desejo profundo. Jesus, ele dá atenção à oração que é feita com um desejo profundo. À medida que aquele homem
passou a gritar ainda mais alto, à medida que aquele homem não se intimidou, mas ele passou a gritar ainda mais alto. Depois que ele passa a gritar ainda mais alto, a Bíblia vai dizer que Jesus ouviu a oração dele. Olha o que o verso 48 vai nos dizer. No verso 49, perdão. Jesus parou e disse: chamem-no. Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Jesus está no meio de uma viagem missionária. Jesus está no meio de um propósito coletivo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, para essa lindeza de Jesus que está do seu lado. Diga assim: Jesus estava no meio de uma viagem missionária. Jesus estava no meio de um propósito coletivo. Mas olha aí para essa pessoa com graça e com um sorriso de quem crê que vai receber algo dessa noite e diga: mas ele parou por causa de uma necessidade individual. Jesus estava no meio de um propósito coletivo, ele estava no meio de uma viagem, ele estava no meio de uma multidão, mas quando alguém começou a gritar ainda mais alto, ele parou. Jesus, ele pode parar hoje por causa da sua oração essa noite. Era uma multidão que estava com Jesus, mas Jesus parou. E depois de Jesus parar, Jesus vai dizer: chamem-no. Que aí eu entro num aspecto muito interessante para você aqui. Jesus estava no caminho, mas parou por causa do clamor daquele homem. Jesus poderia ter ido até aquele homem, mas ele manda que as pessoas chamem ele, o que é uma quebra de protocolo histórico. Por quê? Porque o costume da época é que se alguém queria favorecer, dar esmolas ou favorecer alguém que era limitado e deficiente, o que era que essa pessoa fazia? Ela ia até o deficiente. A pessoa que Jesus está mandando chamar, qual era a deficiência da pessoa? Era cego. E o costume da época, a história, a antropologia vai nos ensinar o quê? Que dentro de um cenário como esse, o que era comum era que a pessoa que queria favorecer o deficiente ia até ele. E Jesus, ele quebra aqui o protocolo de um costume. E ao invés de ir até aquele homem, ele manda chamá-lo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: às vezes a gente não entende, às vezes a gente não está entendendo, mas tudo que Deus faz tem um propósito. Jesus manda chamar aquele homem. As pessoas que Jesus mandou chamar esse cego, quem foram as pessoas que Jesus mandou chamar o cego? Jesus olhou e disse assim: chamem ele, tragam ele aqui, vão lá, chamem ele. Quem são as pessoas que Jesus mandou chamar? As mesmas pessoas que tinham dito para o cego: shh, calado, aquieta-se, não o incomode, não o importune. Jesus pode fazer com que até aqueles que estão tentando censurar e intimidar a sua fé passe a cooperar com o propósito de Deus na sua vida. As mesmas pessoas que tinham olhado para aquele homem e tinham dito: cala a boca, rapaz, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ó, esse baixinho aqui, não tem para que tudo isso, não tem para que essa algazarra, não tem para que essa zorra, não tem para que essa gritaria. Menino, para de gritar, se tu mora num apartamento, você vai ser expulso do prédio. Baixa esse louvor aí, não tem para que essa música tão alta, para que essa gritaria? Deus não é surdo. O condomínio inteiro vai ficar sabendo que a gente está passando por problema, você orando desse tanto, nessa altura. A rua inteira vai saber o que você está passando, o que nós estamos passando. Para que anunciar para o bairro inteiro a necessidade que a gente está passando?
Aí Jesus olha para essas pessoas e disseram assim: ei, chama ali ele para mim. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado assim: você acredita que de uma maneira sobrenatural, absolutamente sobrenatural, Deus é poderoso para fazer aquele que tentou te prender, aquele que tentou te calar, passar a cooperar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida? Jesus olha para aquelas pessoas, para no meio do caminho. Ele estava num propósito coletivo, mas ele para no meio de um propósito coletivo por causa de uma necessidade pessoal. Mas aí tem algumas pessoas que vivem a síndrome de Gideão. O que é a síndrome de Gideão? Eu acho que, não sei, Deus não vai. É que eu sou o menor da minha casa. E a minha casa é a menor da minha família. E a minha família é a menor da minha tribo. E a minha tribo é a menor do meu povo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: complexo de inferioridade tem que cair por terra essa noite. Porque você está vendo na palavra que Jesus para algo coletivo por causa de uma necessidade individual. Carisma Canoas, eu vim aqui para dizer algo para você. Eu não sei qual é a sua necessidade, e eu não preciso brincar de adivinhação aqui esta noite, mas aquele que é onisciente sabe todas as coisas, aquele que é onipotente pode todas as coisas. Ele se faz presente no meio do teu povo, e aonde Yahvé está, coisas sobrenaturais podem acontecer. Chamem ele, tragam ele até aqui. Tem algo interessante aqui. Quando Jesus te chamar, você precisa corresponder ao chamado dele. Quando Jesus te chamar, você não pode ficar preso na maneira comum, como se costuma atender necessidades. Jesus poderia ter ido até aquele homem, mas ele manda que as pessoas chamem aquele homem, e ele faz isso com um propósito muito claro. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que ele anda com multidão, mas ele enxerga cada um de nós. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que muitos são os seguidores, mas nem todos os seguidores têm fé de discípulo, porque todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que alguém pode ter uma expectativa que Deus vai agir de uma maneira comum e ordinária. Alguém pode pensar que Jesus ia até o cego. Não, o comum é que as pessoas caminhem até aqueles que são necessitados para atender. Eu vim aqui essa noite para te dizer: eleva a tua fé e não espera que Jesus te atenda através de uma prática comum e natural, porque Ele é especialista em quebrar protocolos e fazer além do que pedimos ou pensamos. A expectativa comum e o padrão da história diria que Jesus iria até esse homem, mas Jesus quebra isso e faz com que esse homem chegue até ele. Mas tem algo aqui que é muito interessante. A postura daqueles que mandaram se calar agora é essa: tenha ânimo, levante-se. Tenha ânimo, levante-se. Quando você vê possíveis intimidadores, pessoas que tentaram te intimidar, cooperando com o seu propósito, você precisa ter muita humildade para você não cantar sabor de mel. Você precisa ter muita humildade para você não olhar e dizer assim: agora está cooperando,
agora está jogando no meu time. Não. Jesus, quando ele chama aquele cego, o cego não ficou com ressentimento, dizia assim: poxa, na minha história, na minha cultura, no meu povo, é de costume que venham até nós para nos ajudar. Jesus, você está querendo me humilhar, porque ao invés de você vir até mim, você está pedindo que eu seja conduzido por aqueles que disseram para eu ficar calado. Você vai precisar ter muita humildade para não perder a oportunidade da bênção quando Deus mandar alguém que estava aparentemente contra a sua petição passar a colaborar com a sua petição. Porque se aquele cego tivesse sido levado por ressentimentos, talvez ele ia olhar e ia dizer assim: não vou com esse povo porque esse povo estava mandando eu ficar calado. Não vou com esse povo porque esse povo estava me censurando. Não vou ser guiado por esse povo porque esse povo estava mandando que eu calasse a minha boca, que eu não importunasse Jesus. Então eu não vou com esse povo. Eu quero que outras pessoas me levem até Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não se apegue com sentimentos, com ressentimentos. Isso pode atrapalhar a sua bênção. Você precisa estar pronto para o inimaginável de Deus na sua vida. O verso de número 49 vai dizer: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego dizendo: ânimo, levanta-te, ele está o chamando. E a reação daquele homem não foi querer explicações do porquê que Jesus estava chamando, o porquê que era daquela forma que Jesus estava agindo, o porquê que era daquela maneira que Jesus estava agindo, de uma maneira que era fora do protocolo, fora do comum, não. A reação desse homem foi, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus olhou para esse homem e disse: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. O livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13, vai nos dizer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O clamor de alguém que está buscando de todo o coração não pode ser calado por nenhuma intimidação. O clamor de alguém que busca e acredita de todo o coração não é calado por circunstâncias desfavoráveis. O clamor de alguém que crê que Deus é poderoso para atender independente das circunstâncias não é silenciado. Essa pessoa tem um desejo profundo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, e diga assim: o desejo profundo. Fique de pé, Lagoinha Canoas, e diga comigo: o desejo profundo. Diga comigo, Lagoinhas Canoas: um desejo profundo é uma expressão de quem tem fé, e isso chama a atenção de Deus. O livro de Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8. Livro de Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8 vai dizer: peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E por que a Bíblia vai nos dizer que a gente não pode duvidar de nada? A própria Bíblia vai responder: porque aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro. E esse texto da palavra termina dizendo: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Será que a gente pode projetar Tiago? Será que a gente pode projetar na tela Tiago 1, versos 6 a 8? Livro de Tiago, versos 6 a 8. Não sei se é possível.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não acredite nas suas dúvidas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: duvide das suas dúvidas e creia no poder de Deus para responder sua petição. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É um agente condicional. A Bíblia está nos ensinando, é um texto pedagógico. Vocês vão me encontrar quando? Quando é? De que maneira nós encontramos ao Senhor? Quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Jesus olhou para aquele cego e perguntou: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? O Senhor te pergunta essa noite: o que você quer que Ele te faça? Você tem coragem de expressar a sua fé? Você tem coragem de expressar a sua fé e o seu clamor ao Senhor? Você tem coragem de dizer assim: Deus, eu vim aqui no culto fé hoje, e eu já vim várias vezes aqui, mas eu vim aqui essa noite, eu quero expressar para o Senhor a minha fé de uma maneira que talvez eu não expressei ainda. Aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, hoje eu quero colocar de uma maneira diferente que eu ainda não coloquei. Hoje eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a minha oração, a minha petição, de uma maneira que ainda eu não expus ao Senhor, eu ainda não expressei ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Um desejo profundo, meus irmãos, é acessado quando nós nos desligamos das coisas naturais, quando nós nos desligamos das realidades da terra. Aquele cego não se importou com quem estava do lado dele, aquele cego não se importou com quem estava do lado dele, ele não se importou com a multidão, não, ele se desconectou das coisas da terra, ele se desligou das coisas da terra. Pouco importavam o que iam pensar dele, pouco importavam o que iam imaginar dele. O que ele queria era expressar a fé dele, porque ele ouviu falar que quem podia resolver o problema da vida dele estava passando no meio do ambiente. Ele ouviu falar que o Cristo, que o Nazareno, o ressurreto, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, ele ouviu falar que Jesus estava passando na casa, que Jesus estava passando no ambiente. E ele resolveu orar como nunca antes ele orou. Ele resolveu gritar como nunca antes ele gritou. Ele resolveu pedir como nunca antes ele pediu. Aonde está o som da igreja que expressa a sua fé a Deus? Aonde está o som da igreja que expressa a sua fé ao Senhor Jesus? Oh.